Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sou Fabiana, da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, e hoje, dia 13 de abril, estamos aqui novamente para dar continuidade ao projeto Momento Leitura, onde estamos lendo juntos o livro A Cidade do Sol. Hoje a gente inicia na parte 3 do livro, que já é a parte final, onde a história da Marian vai se encontrar com a história da Laila. As histórias estão bem interessantes, né? Eu tô curiosa para ver como é que vai se finalizar, agora que as duas devem encontrar. Eu não leio antes, eu leio aqui junto com vocês. Então, apenas lembrar para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, porque agora a gente terminando esse livro, a gente vai entrar novamente em votação para ver o que a gente vai ler. Certo? Espero que vocês possam dar a contribuição de vocês, dar as sugestões, as críticas, pode deixar tudo aqui no comentário. Então não deixem de se inscrever e vamos à leitura. Parte 3, capítulo 27. Marian. Sabe quem eu sou? As pálpebras da menina se entreabriram. Sabe o que aconteceu? A boca da menina estremeceu. Ela fechou os olhos, engoliu, levou a mão à face esquerda. Murmurou algo. Marian se aproximou um pouco mais. Esse ouvido, sussurrou ela. Não ouço nada. Durante a primeira semana, a garota praticamente só dormiu, graças às pílulas rosadas que Rashid tinha comprado no hospital. E falava dormindo. Às vezes, balbuciava coisas ininteligíveis, gritava, chamava por nomes que Marian não conhecia. Também chorava, dormindo, ficava mais agitada, chutava as cobertas e então Marian precisava contê-la. Outras vezes tinha ânsias de vômito e acabava vomitando tudo que Marian lhe dava para comer. Quando não estava agitada, a garota não passava de um par de olhos melancólicos ali debaixo das cobertas, sussurrando respostas breves às perguntas de Marian e Rashid. Às vezes, assumia uma atitude infantil, balançando a cabeça para um lado e para o outro quando Marian e o marido tentavam lhe dar de comer. Se enrijecia quando a colher se aproximava, mas logo se cansava e acabava se submetendo à persistência daqueles dois. Longos acessos de choro se seguiam a essa rendição. O casal passava unguento antibiótico nos cortes de seu rosto e de seu pescoço, bem como nas suturas dos ferimentos em seu ombro, em seus braços e pernas. Era Marian quem fazia os curativos, lavando-os e trocando as ataduras. Também era ela que afastava o cabelo do rosto da garota, segurando bem para trás quando ela precisava vomitar. Por quanto tempo ela vai ficar aqui? Perguntou Rashid. Até melhorar. Olhe só para ela, não está com condições de ir embora. Pobrezinha. Foi Rashid quem a encontrou e a retirou dos escombros. Felizmente eu estava em casa, disse ele, sentado numa cadeira de armar, ao lado da cama de Marian, onde a garota estava deitada. Felizmente para você, é claro. Eu a tirei dos escombros com minhas próprias mãos. Tinha um pedaço grande assim, prosseguiu ele, separando bem o polegar do indicador para lhe mostrar o tamanho do estilhaço, provavelmente dobrando a sua verdadeira dimensão, pensou Marian, saindo do seu ombro. Estava cravado ali. Cheguei a pensar que ia precisar de um alicate para retirá-lo. Mas está tudo bem. Logo, logo você vai estar na Socha, novinho em folha. Também foi Rashid que recuperou algum dos livros de Hakim. A maioria virou cinza, e acho que o resto foi roubado. Durante a primeira semana, ele ajudou Mariana a cuidar da garota. Um dia, voltou do trabalho trazendo um cobertor e um travesseiro novo. No outro dia, um frasco de remédio. São vitaminas, declarou. Foi Rashid quem contou a Laila que a casa de seu amigo Tariq já tinha sido ocupada. Foi um presente, disse ele, de um dos comandantes de Sayaf a 3 de seus homens. Um presente, pois sim. Os 3 homens eram, na verdade, 3 garotos de rosto bem jovem e bronzeado. Quando passava por lá, Marian os via, sempre fardados, acocorados diante da porta da frente da casa de Tariq,
jogando cartas e fumando, com os Kalashnikovs encostados na parede. O mais forte deles, que tinha a maior pose no jeito debochado, era o líder do grupo. O mais jovem era também o mais caladão, parecendo relutar em assumir o ar de impunidade que seus companheiros ostentavam. De uns tempos para cá, deu para sorrir e acenar com a cabeça quando Marianne passava, cumprimentando-a. Ao fazer isso, algo de sua aparente presunção se dissipava e Marianne podia perceber ali um toque de humildade, aparentemente ainda intacta. Um belo dia, a casa foi atingida por mísseis. Mais tarde, circularam os boatos de que haviam sido disparados pelos Hazaras de Guadá. Os vizinhos passaram algum tempo encontrando pedaços e partes dos corpos dos rapazes. Eles tiveram o que mereciam, comentou Rashid. Essa menina teve muita sorte, pensou Marianne, por escapar assim com ferimentos relativamente leves quando o míssil transformou a casa em que morava num monte de escombros fumegantes. E vinha melhorando a cada dia. Começou a comer um pouco mais, a escovar o próprio cabelo, já tomava banho sozinha. Passou a fazer as refeições no andar térreo junto com Marianne e Rashid. Mas de repente lá vinha uma lembrança inesperada e ela caía num silêncio profundo ou tinha breves períodos em que ficava intratável. Era como uma recaída e a garota ficava prostrada com o olhar perdido. Tinha pesadelos e súbitos acessos de tristeza e vomitava. Às vezes era o remorso. Não era para eu estar aqui, disse ela um dia. Marianne estava trocando a roupa de cama. A menina tinha os olhos no chão e segurava os joelhos machucados bem apertados contra o peito. Meu pai queria levar as caixas lá para fora. Os livros, disse que eram muito pesados para mim, mas não deixei. Estava tão ansiosa. Era para eu estar dentro de casa quando tudo aconteceu. Marianne sacudiu o lençol limpo e deixou-o cair sobre a cama. Olhou para aquela garota, para seus cachos louros, o pescoço esguio e os olhos verdes, as maçãs do rosto salientes e os lábios carnudos. Lembrou de tê-la visto pela rua quando era pequena, saltitando atrás da mãe, a caminho do forno, ou encarapitada nos ombros do irmão, o mais moço, aquele que tinha o sinal com um tufo de pelos na orelha. E jogando bolas de bute com o filho do carpinteiro. Agora ela estava ali, fitando-a, como se esperasse que Marianne transmitisse um pouco de sabedoria e dissesse algo encorajador. Mas que sabedoria que ela tinha para oferecer? Que encorajamento! Lembrou do dia do enterro de Nanã, quando Mullah Faisullah citou os versículos do Corão que não lhe trouxeram praticamente consolo algum. Bendito seja aquele em cujas mãos está o reino e que tem o poder sobre tudo, quem criou a morte e a vida para testar-vos e saber quem de vós age melhor, e dos conselhos que lhe deu seu velho amigo ao perceber a culpa que sentia. Esses pensamentos não são bons, Marianne. Eles vão destruí-la. Não foi culpa sua, não foi mesmo. O que poderia dizer a esta menina para tornar o seu fardo mais leve? E acabou não dizendo nada, pois o rosto da garota se retorceu e era mais que evidente que ela ia vomitar. Ah, não, espere um pouco, vou pegar um balde. No chão não, limpei agora mesmo. Ah, Kodaia, meu Deus. Até que um dia, cerca de um mês depois da explosão que matou os pais da menina, um homem veio à porta da casa. Marianne foi abrir e lhe disse o que o trazia ali. Tem um homem querendo ver você, disse Marianne. A garota ergueu a cabeça do travesseiro. O nome dele é Abdul Sharif. Não conheço ninguém com esse nome. Bom, mas ele quer vê-la. Você tem que descer para falar com ele. Capítulo 28. Laila se sentou diante do tal Abdul Sharif, um homem magro com a cabeça miúda e um nariz pulposo cheio das mesmas marcas que cobriam seu rosto e que pareciam pequenas crateras. O cabelo castanho, cortado curto, ficava espetado no couro cabeludo como agulhas numa almofada de alfinetes. Você precisa me desculpar, Hamshira, disse ele, ajeitando o colarinho frouxo e enxugando a testa com um lenço. Acho que ainda não estou inteiramente curado.
Preciso de mais uns 5 dias desses. Como é mesmo que chamam? Comprimido de sulfa. Lyra se posicionou de forma em que seu ouvido direito, o bom, ficasse mais próximo do homem. O senhor era amigo dos meus pais? Perguntou. Não. Apressou-se a responder Abdul Sharif. Desculpe-me, acrescentou ele, erguendo um dedo e tomando um bom gole de água que Marianne tinha posto à sua frente. Creio que seria melhor começar pelo começo. O homenzinho secou os lábios com um lenço e voltou a enxugar a testa. Sou comerciante. Possuo uma loja de roupas especialmente masculinas. Chapéus, tubãs, ternos, gravatas, o que puder imaginar. Tenho 2 lojas aqui em Cabul, em Tayamani e Shar Inal. Ou melhor, tinha, pois acabo de vendê-las. E 2 outras no Paquistão, em Peshawar. É lá que ficava também o meu depósito. Portanto, viajo muito, indo e voltando, coisa que, atualmente, ele abanou a cabeça e deu um sorrisinho cansado. Bem, digamos que é uma verdadeira aventura. Estive em Peshawar recentemente, a trabalho para receber encomendas, fazer o balanço do estoque e coisas do gênero. Mas também para ver minha família. Temos 3 filhas. Alhamdulillah. Eu as levei para o Paquistão, juntamente com minha esposa, logo que os mujahedins começaram a se matar uns aos outros. Não quero que o nome delas vá engrossar a lista dos shahids. Nem o meu, para dizer a verdade. Logo volto para lá também. Inshallah. Mas isso não vem ao caso. Devia ter vindo para Cabul na quarta-feira retrasada. No entanto, o destino quis que eu caísse doente. Não vou aborrecê-las com detalhes, Hamshira. Basta dizer que, quando fui fazer minhas necessidades, a mais simples delas, senti como se estivesse expelindo vidro moído. Não desejo isso nem mesmo ao próprio Hekmatyar. Minha esposa, Nadia Jan, que Deus a abençoe, implorou para que eu fosse ao médico, mas achei que ficaria tudo bem com as aspirinas e bastante água. Nadia Jan continuou insistindo e eu recusando, e ficamos nisso por algum tempo. Você conhece o ditado que diz que para um burro teimoso só mesmo um condutor teimoso? Mas desta vez o animal saiu vencedor e o burro era eu, é claro. Bebeu o resto da água e estendeu o copo para Marianne, dizendo: se não for muito, Zahima. Marianne pegou o copo de suas mãos e foi buscar mais água. Não preciso lhe dizer, prosseguiu o homem, que deveria ter dado ouvidos à minha mulher. Ela sempre foi uma criatura muito sensata, que Deus lhe dê vida longa. Quando cheguei ao hospital, estava ardendo em febre e tremendo como uma árvore beija ao vento. Mal podia me aguentar. A doutora disse que eu estava com septicemia e que se tivesse demorado mais 2 ou 3 dias, minha esposa teria ficado viúva. E continuou. Puseram-me numa unidade especial, destinada aos doentes mais graves, acho eu. Atashkor, exclamou ele, pegando o copo das mãos de Marianne e tirando um grande comprimido branco do bolso do casaco. Olhe só o tamanho disso. Lyra ouviu engolir o tal comprimido. Percebi a própria respiração acelerada, senti as pernas pesadas, como se tivessem amarrado chumbo nelas. Disse a si mesma que aquele homem ainda não tinha lhe contado nada. Mas ele logo retomou o que ia dizendo e ela precisou se conter para não se levantar e ir embora antes que Abdul Sharif lhe contasse coisas que não queria ouvir. Foi lá que conheci o seu amigo, Mohammed Tariq Walzai, disse ele, pondo o copo sobre a mesa. O coração de Lyra disparou. Tariq num hospital? Numa unidade especial, destinada aos doentes mais graves? A menina engoliu em seco e se remexeu na cadeira. Precisava estar preparada, caso contrário, temia que pudesse enlouquecer. Tentou não pensar em hospitais e em unidades especiais e se concentrar na ideia de que não ouvia Tariq ser chamado pelo nome completo desde que ambos tinham se inscrito para um curso de Farsi nas férias anos atrás. O professor fez a chamada logo depois da sineta e disse o nome dele assim mesmo, Mohammed Tariq
Walazai. Naquela ocasião, ouvir o nome de Tariq desse jeito lhe pareceu alguma coisa comicamente pomposa. Foi pelas enfermeiras que fiquei sabendo o que tinha acontecido a ele, prosseguiu Abdul Sharif, dando umas batidinhas no peito como se tentasse fazer o comprimido descer mais facilmente. Depois de tanto tempo em Peshawar, aprendi o urdu razoavelmente bem. Mas, em suma, o que consegui compreender foi que o seu amigo estava num caminhão repleto de refugiados, 23 ao todo, rumando para Peshawar. Perto da fronteira, viram-se em meio ao fogo cruzado. Um míssil atingiu o caminhão. Provavelmente um míssil extraviado, mas com essa gente nunca se sabe. Houve apenas 6 sobreviventes, e todos foram internados na mesma unidade. 3 deles morreram em 24 horas. Das outras escaparam 2 irmãs, pelo que entendi, e foram liberadas. Seu amigo, o Sr. Alizai, era o último deles. Quando cheguei, ele já estava ali há quase 3 semanas. Então Tariq estava vivo. Mas em que estado? Essa pergunta ficou rondando freneticamente em sua cabeça. Em que estado? Mal bastante para ser internado numa unidade especial, evidentemente. Lara percebeu que tinha começado a suar em seu rosto e estava pelando. Tentou pensar em outra coisa, em algo agradável, como a viagem de Bamiyan com Tariq e Bari, para ver as estátuas dos Budas. Em vez disso, o que lhe veio à mente foi uma imagem dos pais dele, a mãe presa no caminhão tombado, gritando pelo filho em meio à fumaça, com os braços e o peito em chamas, a peruca se fundindo ao seu couro cabeludo. Laila precisou respirar diversas vezes. Ele estava na cama ao lado da minha. Como não havia paredes ali, apenas cortinas, podia vê-lo bastante bem. De repente, Abdul Sharif experimentou uma súbita necessidade de ficar brincando com a própria aliança e começou a falar mais devagar. Ele estava muito ferido, entende? Havia tubos saindo de todas as partes do seu corpo. A princípio, ele fez uma pausa e pigarreou. A princípio, pensei que tivesse perdido as 2 pernas no ataque, mas a enfermeira me disse que não, que foi só a direita, pois a outra amputação era o resultado de um ferimento bem mais antigo. Havia também problemas internos. Ele já foi operado 3 vezes, retiraram partes do seu intestino e não me lembro mais o que. Além disso, ele ficou muito queimado, queimaduras bem sérias. É tudo o que eu posso lhe dizer. Sei que você já deve ter a sua cota de pesadelos, Ramshira. Não faz sentido eu ficar aqui acrescentando motivos para outros mais. Agora, Tariq não tinha ambas as pernas. Era um torso com 2 tocos, sem pernas. Laila achou que fosse desmaiar. Com um esforço desesperado e deliberado, afastou a mente daquela sala, daquele homem, pela janela, passando pela rua lá fora, depois pela cidade com suas casas de teto plano e seus bazares, seus labirintos de ruelas estreitas que tinham se transformado em castelo de areia. Ele passava a maior parte do tempo drogado, por causa da dor, entende? Mas tinha momentos de lucidez, quando o efeito dos remédios estava passando. Com dores, mais lúcido, comecei a falar com ele lá da minha cama. Disse quem eu era, de onde eu vinha. Ele ficou feliz, creio eu, sabendo que tinha Ramvatan ao seu lado. Quase sempre eu era quem falava. Para ele, não era nada fácil. Sua voz estava rouca e tenho a impressão de que sentia dores ao mover os lábios. Então, eu lhe falei sobre as minhas filhas, sobre a nossa casa em Peshawar e o terraço que meu cunhado e eu estávamos construindo nos fundos. Disse-lhe que tinha vendido as lojas de Cabul, o que estava voltando aqui para tratar da papelada. Não era muito, mas aquilo distraía. Ou pelo menos gosto de achar que sim. Às vezes ele também falava. Não conseguia entender metade do que dizia, mas compreendia o suficiente. Ele escreveu o lugar onde morava. Falou de seu tio em Ganzi, de como a mãe cozinhava, do trabalho de seu pai como carpinteiro e do acordeão. Mas era principalmente de você que ele falava, Ramshira. Disse que você era
quais foram mesmo as palavras que usou? A sua lembrança mais remota. Acho que foi exatamente assim. Pude perceber como ele gostava de você. Ah lá, isso era óbvio. Mas seu amigo disse também que estava feliz por você não estar ali, pois não queria que o visse naquele estado. Layla voltou a sentir os pés pesados, fincados no chão, como se de repente todo o seu sangue tivesse se concentrado ali. Mas sua mente estava longe, livre e lépida, voando como um míssil veloz, já além de Cabul, sobre aquelas colinas marrons e escarpadas, os desertos pontilhados aqui e ali por tufos de sálvia, passando pelos cânions de rochas vermelhas pontiagudas e pelas montanhas com os cumes cobertos de neve. Ao me ouvir dizer que ia voltar para Cabul, o Sr. Valizai me pediu que a procurasse, que lhe dissesse que ele pensava em você, que sentia saudade. Prometi que faria isso. Fiquei gostando dele, sabe? Dava para notar que ele era um rapaz decente. Abdul Sharif voltou a enxugar a testa com um lenço. Certa noite, prosseguiu ele, com renovado interesse pela própria aliança, ao menos acho que era noite, não é muito fácil saber ao certo quando se está nesse tipo de lugar. Não há janelas. O sol nasce, se põe e a gente não tem muita noção de tempo. O fato é que acordei e havia uma espécie de comoção ao redor da cama ao lado. É claro que eu também estava sendo sedado. Passava o tempo todo dormindo e acordando, a tal ponto que ficava difícil distinguir o que era sonho e o que era realidade. Só me lembro os médicos amontoados em volta da cama, pedindo uma coisa e outra, alarmes disparando, seringas espalhadas pelo chão. Pela manhã, a cama estava vazia. Perguntei à enfermeira. Ela disse que ele tinha lutado bravamente. Layla tinha uma vaga noção de que estava sentindo com a cabeça. Já sabia. Claro que já sabia. Desde que se sentou defronte desse homem, sabia muito bem porque ele estava ali, que notícia ele estava trazendo. A princípio, disse ele agora, achei que você não existia. Pensei que tudo aquilo fosse delírio provocado pela morfina. Acho que queria que você não existisse. Sempre tive horror de ser portador de más notícias. Mas eu tinha prometido. E como já disse, fiquei gostando dele. Então vim aqui há alguns dias. Perguntei aos vizinhos que me indicaram esta casa. E também me contaram o que aconteceu em seus pais. Quando soube, dei meia volta e fui embora. Decidi não lhe contar nada. Achei que seria demais para você. Para qualquer um, aliás. Abdul Sharif estendeu os braços por cima da mesa e pôs a mão nos joelhos da menina. Mas acabei voltando, disse ele, porque afinal achei que ele ia querer que você soubesse. Acredito realmente nisso. Sinto muito, gostaria de ir. Mas Layla já não ouvia. Estava lembrando do dia em que aquele homem veio lá de Bashinshi, trazendo a notícia da morte de Ahmed Nu. Lembrou de Babi, desabando no sofá com um rosto absolutamente sem cor, e Mami tapando a boca com a mão ao ouvir o que o sujeito dizia. Naquele dia, Layla viu a mãe desmoronar e ficou assustada, mas na verdade não sentiu tristeza alguma. Não entendeu a imensidão da perda que sua mãe estava sofrendo. Agora, esse outro estranho, trazendo a notícia de outra morte, agora era ela que estava sentada na cadeira. Seria sua penitência, o seu castigo por não ter compartilhado o sofrimento da própria mãe. Lembrou que Mami tinha caído no chão, gritando e arrancando os cabelos. Nem isso ela conseguiu fazer. Mal podia se mexer, mal podia mover um músculo que fosse. Então ficou sentada ali, com as mãos pousadas no colo, olhando para o nada, e deixou a mente vagar. Deixou que ela saísse voando até encontrar o lugar certo e seguro, onde os campos de cevada eram verdes, onde a água clara corria as sementes do mar. Onde a água clara corria e as sementes dos algodoeiros dançavam pelo ar aos milhares. Onde Babi lia um livro, sentado à sombra de uma acácia,
e Tarik cochilava com as mãos cruzadas sobre o peito, onde ela podia mergulhar os pés no riacho, sonhar lindos sonhos sob o olhar protetor de deuses da pedra antiga e crestada pelo sol. Capítulo 29. Marian. Sinto muito, disse Rashid, dirigindo-se à menina e pegando a tigela de mastalwa com almôndegas das mãos de Marian, sem sequer olhar para ela. Sei que vocês dois eram muito próximos, muito amigos. Andavam sempre juntos desde pequenos. É terrível o que aconteceu. Tantos jovens afegãos morrendo desse jeito. Ficou mexendo a mão, com impaciência, mas sem tirar os olhos da menina, e Mariane estendeu o guardanapo. Há anos ela ouvia comer, com os músculos das têmporas se movendo, uma das mãos fazendo bolinhos de arroz bem compactos, o dorso da outra limpando a gordura ou tirando migalhas que lhe ficassem no canto da boca. Há anos ele comia sem olhar para ela, sem falar, mergulhado naquele silêncio que a condenava, como se tivesse havido um julgamento e que só era interrompido de vez em quando por um grunhido acusador, uma desaprovação traduzida no estalar da língua, uma ordem monossilábica para que lhe desse mais pão ou mais água. Agora, lá estava ele comendo com uma colher, usando um guardanapo, dizendo loftã quando pedia mais água, e falando animadamente sem parar. Se quer saber, os americanos cometeram um erro ao armar Hekmatyar, quando a CIA lhe deu todo aquele arsenal nos anos 80, para que ele combatesse os soviéticos. Agora, os soviéticos já foram embora, mas ele ainda tem essas armas e passou a usá-las contra gente inocente como seus pais. E chamo isso de jihad. Uma boa farsa, isso sim. O que o jihad tem a ver com essa matança de mulheres e crianças? Eles deviam ter armado o comandante Massoud. Marian franziu a testa num movimento involuntário. Comandante Massoud? Podia ouvir nitidamente Rashid esbravejando contra Massoud, chamando-o de traidor e comunista. Só que Massoud era tajik, é claro, como Laila. Ele sim é um sujeito sensato, um afegão honrado, um homem genuinamente interessado em encontrar uma solução pacífica para tudo. Deu de ombros e suspirou. Veja bem, não quer que eu ache que os Estados Unidos estejam preocupados com isso. Na verdade, eles não estão nem aí se pashtuns, hazaras, tajiks, uzbekis ficam se matando uns aos outros. Aliás, quando deles sabem distinguir quem é quem, não espere ajuda deles. Ouça o que eu estou dizendo. Agora que os soviéticos foram derrotados, não temos mais nenhuma serventia para aquela gente. Já nos usaram para conseguir o que queria. Para eles, para eles, o Afeganistão não passa de um pequeno árabe, ou seja, uma boa merda. Desculpe minha expressão, mas é pura verdade. O que acha, Laila Jan? A menina sussurrou algo inteligível e ficou fazendo uma das almôndegas girar dentro da tigela. Rashid assentiu com um ar preventivo, como se estivesse. Rashid assentiu com um ar pensativo, como se ela houvesse dito alguma coisa mais inteligente que já tinha ouvido. Marian desviou os olhos. Sabe, seu pai, que Deus o tem em bom lugar? O seu pai e eu tínhamos conversas como esta. Antes de você nascer, é claro. Passávamos horas falando de política. E de livros também. Não é mesmo, Martin? Não é mesmo, Marian? Lembra? Precisamos legitimar essa situação, disse ele, equilibrando o cinzeiro na barriga. Seus lábios se retorceram num muxoxo meio debochado. Vão começar a falar. Não parece uma atitude honrada uma moça solteira ficar morando aqui. Não é nada bom para minha reputação, nem para a dela, e devo acrescentar, nem para a sua também. São 18 anos, principiou Marian, e nunca lhe pedi nada, nada mesmo, mas estou pedindo agora.
Ele inalou a fumaça e soltou bem devagar. Ela não pode simplesmente ficar aqui se é o que você pretende sugerir. Não posso continuar alimentando e vestindo essa moça e ainda por cima lhe dando lugar para dormir. Não sou a Cruz Vermelha, Mariana. Mas tem que ser isso. Qual o problema, hein? Acha que a menina é jovem demais? Ela tem 14 anos. Não é mais uma criança. Você tinha 15, lembra? Minha mãe tinha 14 quando eu nasci. E 13 quando se casou. Não quero isso, disse Mariana, meio entorpecida pelo despeito e a sensação de desamparo. Mas não é você quem deve decidir. Somos nós, ela e eu. Estou velha demais. Ela é jovem demais. Você é velha demais. Quanta besteira. Estou mesmo. Estou velha demais para você fazer isso comigo, disse Mariana, agarrando o tecido do vestido com tanta força que suas mãos chegavam a tremer. Para depois de todos esses anos, você fazer de mim uma bague. Não seja tão dramática. Você sabe muito bem que isso é comum. Tenho amigos com 2, 3, 4 esposas. Seu próprio pai tinha 3. Além disso, o que vou fazer agora é algo que a maioria dos homens já teria feito há muito tempo. E você sabe que é verdade. Não vou permitir que isso aconteça. Ao ouvir, Rashid sorriu tristemente. Existe uma outra opção, disse ele, coçando a sola de um dos pés com o calcanhar calejado do outro. A menina pode ir embora. Não vou impedi-la de fazer isso, mas desconfio que ela não vai muito longe. Sem comida, sem água, sem uma rúpia no bolso e com as balas e os mísseis por toda parte. Quantos dias acha que ela consegue sobreviver antes de ser raptada, estuprada ou atirada em alguma vala com a garganta cortada? Ou as 3 coisas juntas? Antes de prosseguir, tossiu e ajeitou o travesseiro às costas. As ruas lá fora são inclementes, Mariana, acredite. Há cães de caças e bandidos a cada esquina. Eu não queria estar na pele dela, não mesmo. Mas vamos supor que, por algum milagre, ela conseguisse chegar a Peshawar. E aí? Você faz ideia de como são aqueles campos de refugiados? Indagou ele, fitando-a por trás de uma nuvem de fumaça. Gente morando debaixo de papelão, tuberculose, desinteria, fome, crime, e isso sem contar com o inverno. Aí vem o frio, a pneumonia, as pessoas congelando. Esses campos viram verdadeiros cemitérios no meio do gelo. É claro, acrescentou Rashid, fazendo um gesto debochado, girando um pouco a mão, que ela sempre pode se aquecer num daqueles bordéis de Peshawar. Ouvi dizer que esse é o comércio que vem prosperando por lá. Uma moça bonita como ela deve render uma pequena fortuna, não acha? Pôs o cinzeiro na mesinha de cabeceira e baixou as pernas como se fosse levantar. Olhe, disse ele, num tom mais conciliador, coisa que só os vencedores podem se permitir. Eu sabia que você não ia gostar dessa ideia, e na verdade não a censuro por isso. Mas é melhor assim. Você vai ver só. Pense por esse prisma. Estou lhe dando alguém para ajudá-la, com a casa e a ela um abrigo, um lar e um marido. Hoje em dia, com as coisas do jeito que estão, uma mulher precisa de um marido. Já não reparou em todas essas viúvas dormindo pelas ruas? Elas dariam tudo para ter essa oportunidade. Na verdade diria que é um ato decididamente caridoso da minha parte. E acrescentou sorrindo. Em minha concepção, mereço até uma medalha. Mais tarde, no escuro do quarto, Mariana contou tudo para a garota. Durante um bom tempo, ela ficou calada. Ele quer uma resposta pela manhã, disse Mariana. Posso responder agora mesmo, retrucou a menina. Minha resposta é sim. Capítulo 30. Laila. No dia seguinte, Laila ficou na cama. Estava debaixo das cobertas quando Rashid meteu a cabeça pela porta e disse que estava indo ao barbeiro. Ainda estava deitada quando ele voltou. Já mais para o fim da tarde, ele mostrou seu novo corte de cabelo, seu terno novo de segunda mão, azul com listrinhas creme e a aliança que tinha comprado para ela. Ele se sentou ao seu lado, na beira da cama, e com uma grande encenação, foi desfazendo lentamente o embrulho, abriu a caixa e tirou de lá a aliança com todo cuidado. Admitiu que tinha vendido a aliança de Mariana para comprar esta nova. Ela não se importa, acredite.
Não vai nem notar. Laila se afastou, indo para a outra ponta da cama. Podia ouvir Marian lá embaixo, o chiado do seu ferro de passar. De qualquer jeito, ela nunca a usou, acrescentou Rachid. Não quero essa aliança, disse a menina. Não desse jeito. Você tem que devolvê-la. Devolvê-la? Exclamou Rachid. Um ar de impaciência passou pelo seu rosto para desaparecer tão depressa quando tinha surgido. Exclamou Rachid. E um ar de impaciência passou pelo seu rosto para desaparecer tão depressa quando tinha surgido. Mas tive que pagar a diferença, disse ele sorrindo. E na verdade não foi pouca coisa. Esta é melhor do que a outra. É ouro 22 quilates. Veja como é pesada. Vamos, experimente. Não? Fechou então a caixinha. E que tal flores? Seria um bom presente. Gosta de flores? Tem alguma favorita? Margaridas, tulipas, lilazes. Não quer flores. Não quer flores? Está bem. Mas não consigo entender. Só achei que... Bom, conheço um alfaiate em Demazeng. Pensei que poderíamos ir até lá amanhã e fazer um vestido decente para você. Laila abanou a cabeça. Rachid ergueu as sobrancelhas. Prefiro, principiou a menina. Ele pôs a mão em seu pescoço. Laila não pôde se impedir de recuar e se encolher. O toque daquela mão parecia uma velha suéter de lã úmida, usada sem nada por baixo. Sim, prefiro resolver logo essa história. Rachid abriu a boca e depois deu um sorriso mostrando aqueles dentes saltados e amarelos. Impaciente, hein? Disse ele então. Antes da visita de Abdul Sharif, Laila tinha decidido ir embora para o Paquistão. Agora achava que deveria ter feito isso, mesmo depois que ele trouxe aquela notícia. Partir para algum lugar longe de Cabul. Sair dessa cidade onde cada esquina era uma armadilha. Cada beco escondia um fantasma que pulava sobre ela como o boneco de uma caixa de surpresa. Devia ter corrido o risco. De repente, porém, ir embora tinha deixado de ser uma opção. Não com esse enjoos diários, não com esse novo volume de seus seios, e sabe-se lá como, em meio a esse verdadeiro turbilhão, a certeza de que sua menstruação não tinha vindo. Laila tentava se imaginar num campo de refugiados, um lugar desolado com milhares de pedaços de plásticos presos em estacas improvisadas e balançando ao vento frio cortante. Sob uma dessas tendas, via o seu bebê, o filho de Tariq, com as têmporas esqueléticas, as mandíbulas frouxas, a pele manchada de um cinza azulado. Imaginava aquele corpinho franzino sendo lavado por estranhos, envolto numa mortalha amarelada e depositado num buraco aberto num pedacinho de terra varrido pelo vento, sob o olhar desapontado dos abutres. Como poderia ir embora agora? Fez um inventário sinistro das pessoas que eram parte da sua vida. Ahmed Nu, mortos. Razina, longe dali. Jit, morta. Mami, morta. Babi, morto. E agora, Tariq. Milagrosamente, porém, tinha restado algo de sua vida, de sua antiga vida. Sua última ligação com a pessoa que ela foi antes de se tornar extremamente só. Uma parte de Tariq ainda vivia dentro dela, com minúsculos bracinhos e mãos translúcidas se formando. Como poderia pôr em risco a única coisa que lhe restava dele, da sua vida de antigamente? Não precisou de muito tempo para decidir. Tinham-se passado 6 semanas desde que esteve com Tariq. Se demorasse um pouco mais, Rachid ficaria desconfiado. Sabia que não era uma atitude honrada. Era infame, calculado e vergonhoso, e tremendamente injusto para com Marian. Mas, embora o seu bebê não fosse maior que uma amora, Laila já percebia os sacrifícios que uma mãe tem que fazer. E a virtude era apenas a primeira das coisas a serem sacrificadas. Pôs a mão na barriga e fechou os olhos. Da cerimônia silenciosa, Laila se lembrava de uns poucos fragmentos. As listras cremes do terno de Rachid, o cheiro forte do seu spray de cabelo, o cortezinho logo acima do pomo de Adão feito enquanto ele se barbeava, o toque áspero de seus dedos manchados de tabaco quando ele pôs o anel em seu dedo, a
caneta que não estava funcionando, tiveram que ir procurar outra. O contrato, a assinatura dele com a mão firme e a sua com a mão trêmula. As orações. Pelo espelho, reparou que Rachid tinha depilado as sobrancelhas. Em algum ponto do aposento, Mariam apenas olhando, deixando o ar pesado com a sua desaprovação. Laila não conseguiu enfrentar o olhar daquela mulher. À noite, deitada sob o lençol frio, Laila viu fechar as cortinas. Antes mesmo que os seus dedos começassem a desabotoar sua blusa, a desatar o cordão de sua calça, ela já estava tremendo. E ele agitado. Atrapalhou-se todo para desabotoar a própria camisa, para abrir a fivela do cinto. Pôde ver nitidamente o peito flácido, a barriga proeminente, a veiazinha azulada bem no meio dela, os tufos de cabelo branco no seu dorso, nos seus ombros, nos seus braços. Sentiu que ele a olhava de cima para baixo, de cima a baixo. Que Deus me ajude, disse ele. Acho que estou apaixonado por você. Com os dentes batendo, Laila lhe pediu que apagasse a luz. Mais tarde, depois de se certificar de que ele estava dormindo, a garota estendeu a mão para apanhar a faca que tinha escondido debaixo do colchão. Com ela, fez um pequeno corte no dedo indicador. Depois ergueu as cobertas e passou o dedo com sangue no local onde eles tinham estado juntos. Capítulo 31. Mariam. Durante o dia, só um rangindo das molas do colchão e o ruído de passos no andar de cima denunciavam a presença da menina naquela casa. Ela era o barulho de água no banheiro ou uma colher de chá tilintando na xícara lá no quarto. De vez em quando, uma percepção visual. O borrão de cor de um vestido nas bordas do campo de visão de Mariam, pisando furtivamente nos degraus da escada, braços cruzados no peito, sandálias batendo no calcanhar. Mas era inevitável que acabassem se encontrando. Mariam cruzava com ela na escada, no estreito corredor, na cozinha ou na porta ao voltar do quintal. E sempre que isso acontecia, uma estranha tensão pairava no espaço que as separava uma da outra. A moça arregaçava a saia, murmurava uma ou duas palavras se desculpando e passava apressando o passo. Nesse meio tempo, com o rabo de olho, Mariam podia perceber um rubor em seu rosto. Às vezes sentia também o cheiro de Rachid. Conseguia identificar o suor dele naquela pele, o tabaco, o desejo. Graças a Deus, sexo era um capítulo encerrado em sua vida. Já vinha sendo assim há algum tempo, e agora a simples ideia de se ver ali, naquela situação tão penosa, deitada sob o corpo de Rachid, a deixava com o estômago embrulhado. À noite, porém, aquela dança mutuamente orquestrada para se evitarem uma a outra tornava-se impossível. Rachid diziam que era uma família. Insistia nisso, acrescentando que uma família deve fazer as refeições juntas. O que é isso? Perguntava ele, soltando a carne de um osso com as mãos. Afinal, a farsa do garfo e da colher havia sido abandonada uma semana depois do casamento com a menina. Será que me casei com um par de estátuas? Vamos, Mariam, Gap Bezan. Diga algo a ela. Onde está sua educação? E sugando o tutano de um osso, prosseguia dirigindo-se à menina. Mas você não deve censurá-la por isso. Ela é calada assim mesmo. O que na verdade é uma bênção, pois, o Alá, se alguém não tem muito a dizer, o melhor que faz é poupar as palavras. Nós dois somos da cidade, mas ela é uma debate. Uma menina da roça. Nem isso. Cresceu numa colba de taipa dos arredores de uma aldeia. Foi o pai dela quem a instalou ali. Você já lhe contou, Mariam, que é uma harami? Pois é, mas no fundo tem lá as suas qualidades. Você vai ver só, Laila Jan. Antes de mais nada, é robusta, muito trabalhadora e não tem pretensões. Como costumo dizer, se ela fosse um carro, seria um Volga. Mariam tinha agora 33 anos, mas aquela palavra, harami, ainda magoava. Ainda hoje, ao ouvi-la, sentia-se como um inseto nocivo, uma barata. Lembrou-se de Nanã, segurando-a pelos punhos. Você é uma harami desastrada. Vejam só a minha recompensa por tudo que tive de aguentar. Uma harami desastrada que quebra a louça da família.
Já você, acrescentou Rachid, seria um Mercedes. Um Mercedes novinho em folha, modelo de luxo, reluzente. Uau! Só que, prosseguiu ele erguendo um indicador cheio de gordura. É preciso tomar alguns cuidados com o Mercedes. Em uma questão de respeito pela beleza e pela qualidade desse carro. Ah, você deve estar achando que fiquei maluco, de Wanda, como toda a história de automóveis. Mas não estou dizendo que vocês duas são carros. Só estou fazendo uma comparação para explicar melhor. Antes de continuar, Rachid pôs de volta no prato o bolinho de arroz que tinha feito, com as mãos pendendo vazias sobre o prato. Baixou os olhos com um ar sério e pensativo. Não se deve criticar os mortos, muito menos os charrites. E não pretendo faltar com respeito quando digo, pois gostaria que soubesse que tenho certas reservas com relação à forma como os seus pais, que Alá os perdoe e lhes deu um lugar no paraíso, bem, a tolerância deles para com você. Desculpe a franqueza. O olhar gélido e cheio de ódio que a moça lançou a Rachid não escapou a Mariam, mas ele próprio estava de olhos baixos e não percebeu nada. Mas pouco importa. A questão agora é que sou seu marido. Cabe a mim proteger não apenas sua honra, mas a nossa. Isso mesmo, nossa Nang e nossos Namus. Este é o fardo que o marido deve carregar. Deixe que eu cuide disso, por favor, pois você é a rainha, a Malika, e esta casa é o seu palácio. Qualquer coisa que queira, basta pedir a Mariam e ela fará para você. Não é mesmo, Mariam? Se imaginar alguma coisa, eu vou buscá-la para você. Está vendo? Esse é o tipo de marido que eu sou. Em troca, só lhe peço uma coisa bem simples, que evite sair desta casa sem a minha companhia. Só isso. Simples, não é? Se eu estiver fora e você precisar de algo urgentemente, mas precisar mesmo, não puder esperar pela minha volta, mande Mariam providenciar o que quer que seja. Você deve estar achando estranha essa diferença. Mas é que não se dirige um Volga ou um Mercedes desse jeito. Seria besteira, não é mesmo? Ah, também quero lhe pedir para usar uma burca quando sairmos. Para sua própria proteção, naturalmente. É melhor assim. Há tantos homens imorais nessa cidade atualmente, tantos sujeitos mal intencionados, loucos para desonrar até mesmo as mulheres casadas. Pronto, é só isso. E acrescentou. Devo dizer, disse ele tossindo, que Mariam vai ser os meus olhos e os meus ouvidos enquanto eu estiver fora. Neste momento, fuzilou a mulher com um olhar tão duro que mais parecia um soco nas têmporas. Não que eu tenha qualquer desconfiança, muito pelo contrário. Para falar a verdade, fico até surpreso a ver como você é sensata para a sua idade. Mas você ainda é muito jovem, Laila Jan, uma Doctar Jawan, e os jovens podem fazer escolhas infelizes. Tem tendência a se enganar. Seja como for, Mariam vai ficar responsável por isso. Se houver um deslize, e lá se foi ele, prosseguindo com sua preleção. Mariam ficou sentada ali, olhando a menina com rabo de olho, enquanto as exigências e determinações de Rachid caíam sobre ambas, como os mísseis sobre Cabul. Certo dia, Mariam estava na sala de visitas, dobrando umas camisas de Rachid que tinha acabado de tirar do varal. Não sabia quanto tempo a menina estava ali, mas quando pegou uma das xícaras e se virou, deu com ela parada no vão da porta, segurando uma xícara de chá. Não pretendo assustá-la, disse ela. Desculpe, Mariam se limitou a fitá-la. O sol bateu no rosto da garota, naqueles grandes olhos verdes, naquela testa lisa, nas suas maçãs do rosto e nas espessas sobrancelhas atraentes, que nada tinham a ver com as de Mariam, finas e mal traçadas. O cabelo louro, ainda despenteado, estava repartido no meio. Pelo jeito como segurava a xícara, bem agarrada nas mãos, com os ombros retesados, Mariam percebeu que ela estava nervosa. Imaginou-a sentada na cama, tentando tomar coragem. As folhas estão mudando de cor, disse ela em tom amistoso. Já reparou? O outono é a minha estação favorita. Gosto do cheiro das folhas que as pessoas queimam no quintal. Minha mãe preferia a primavera. Você conheceu minha mãe? Não exatamente. Como? Indagou a moça, pondo a mão em uma concha junto ao ouvido. Disse que não.
repetiu Marian erguendo a voz. Não conheci sua mãe. Ah, está precisando de alguma coisa? Marian Jean, eu queria... Sobre o que ele disse aquela noite? Pretendia mesmo conversar com você sobre isso, atalhou Marian. Faça isso, por favor, disse a garota em seu tom, e o seu tom era sincero, quase ansioso. Deu um passo à frente, parecia aliviado. Lá fora, um pafafifo estava cantando. Alguém empurrava uma carrocinha. Marian podia ouvir os rangidos do veículo, o chapalhar de suas rodas metálicas pela rua. Não muito longe, o som de tiros. Primeiro um só, depois mais 3. Em seguida, o silêncio. Não vou ser sua criada, disse ela. Não vou mesmo. Claro que não, retrucou a moça, encolhendo-o ligeiramente. Você pode ser a Malika do palácio e eu a debate. Mas não pense que vou deixar que me dê ordens. Por isso, fazer queixa a ele pode até me cortar a garganta. Pode ir fazer queixa e ele pode até me cortar a garganta. Não vai adiantar nada. Está me ouvindo? Não vou ser sua criada. Mas não pretendia. E se acha que vai usar sua beleza para se livrar de mim, está muito enganada. Eu cheguei primeiro. Não vou ser descartada assim. Você vai ter que me aguentar. Não é isso que eu quero, balbuciou a menina. Pelo que vejo, seus ferimentos já sararam. Portanto, pode começar a fazer a sua parte no trabalho da casa. A moça assentiu com movimentos rápidos. Chegou a derramar um pouco de chá, mas nem percebeu. Foi exatamente por isso que eu desci, disse ela, para lhe agradecer por ter cuidado de mim. Pois eu não teria feito nada disso, retrucou Marian. Não teria lhe dado comida e banho, não teria feito seus curativos se soubesse que você ia acabar roubando meu marido. Roubando? Vou continuar cozinhando e lavando a louça. Você lava a roupa e varre a casa. O resto nós alternamos dia sim, dia não. E tem mais uma coisa. Não preciso da sua companhia e nem quero isso. Só quero que me deixe em paz. Prometo que farei o mesmo. E é assim que vamos viver aqui dentro. As regras são essas. Quando terminou, tinha o coração aos pulos e sentia a boca seca. Não tinha falado desse jeito antes, nunca tinha expressado seus desejos com tanta veemência. Deveria ter se sentido fortalecida, mas os olhos da moça se encheram de lágrimas, o seu rosto se anuviou e com tudo isso, e com isso toda a satisfação que Marian experimentou com aquele desabafo acabou lhe parecendo minguada, até um tanto ilícita. Estendeu as camisas para Laila. Tome, leva isso lá para cima. Ah, e não guarde no armário. Ele gosta que as brancas fiquem na gaveta de cima da almário e o resto no meio, na do meio junto com as meias. A moça pôs a xícara no chão e estendeu as mãos para apanhar as camisas. Sinto muito por tudo isso, murmurou com a voz rouca. E deve mesmo, disse Marian. É bom mesmo que sinta. Capítulo 32. Laila. Laila se lembrava de uma daquelas reuniões em sua casa anos atrás, num dos dias em que sua mãe estava bem. As mulheres estavam sentadas no jardim, comendo uma tigela de amoras frescas que o Asma tinha colhido no quintal da casa. As frutas, bem roliças, eram brancas e rosadas, e algumas delas tinham o mesmo tom arroxeado das veiazinhas que se viam no nariz de Wajim. Sabem como o filho dele morreu? Perguntou ela, enfiando mais um punhado de amoras na boca encovada. Ele se afogou, não foi? Disse Nila, a mãe de Jit, no lago de Garga, não é mesmo? Mas vocês sabiam que Rashid, principiou Wajima, erguendo um dedo, assentindo, mastigando e obrigando todas as demais a esperar até que tivessem engolido. Vocês sabiam que na época ele bebia xarabe e que estava completamente bêbado naquele dia? Verdade. Pelo que me disseram, estavam bêbados de cair. E olhem que ainda era cedo. Lá pelo final da manhã, ele apagou deitado numa espreguiçadeira. Podiam ter disparado um canhão de meio-dia ali ao lado dele que nem piscaria. Laila lhe lembrou que o Asma tapou a boca com a mão, arrotou
e em seguida sua língua ficou explorando os espaços entre os poucos dentes que lhe restavam. Dá para imaginar o resto. O menino foi para a água sem que ninguém notasse. Pouco depois, alguém o viu boiando de barriga para baixo. Todos correram para ajudar. Metade tentava despertar o garoto, a outra metade tentava acordar o pai. Alguém se abaixou e fez aquele negócio, sabe? A tal respiração boca a boca que se deve fazer nessas horas. Em vão, é claro. O menino já tinha morrido. Laila lembrava que o Ajima ergueu um dedo e prosseguiu com a voz ligeiramente trêmula. É por isso que o Santo Corão proíbe a charabe, porque são sempre os que estão sóbrios que pagam pelos pecados dos bêbados. E é verdade. Laila não conseguia tirar essa história da cabeça desde que tinha contado a Rashid sobre o bebê. Mais que depressa, ele passou a mão na bicicleta e foi até a mesquita rezar para que fosse um menino. Naquela noite, durante o jantar, viu que Mariana não parava de empurrar um pedaço de carne no prato. Estava presente quando Rashid lhe deu a notícia em voz alta, num tom bem dramático, e nunca na vida tinha visto alguém ter tanto prazer em ser cruel. Mariana pestanejou ao ouvir aquilo. Seu rosto ficou ruborizado. Ela se sentou abatida, parecendo desolada. Depois, Rashid subiu para ouvir rádio e Laila foi ajudar a tirar os pratos. Não tenho ideia do que você passou a ser agora, disse Mariana, catando uns grãos de arroz e umas migalhas de pão. Afinal, se antes já era uma Mercedes. Um trem? Quem sabe um avião a jato? Indagou Laila, tentando adotar uma tática mais amena. Só espero que não ache que isso vai livrá-la das tarefas domésticas, retrucou a outra, se levantando. Laila chegou a abrir a boca, mas desistiu. Não deveria esquecer que Mariana era o único elemento inocente naquela situação. Aliás, ela e o bebê. Mais tarde, já na cama, Laila começou a chorar. Rashid veio ver o que estava acontecendo e, erguendo seu queixo, a crivou de perguntas. Qual era o problema? Estava doente? Era o bebê? Tinha alguma coisa errada com ele? Não? Mariana estava maltratando? É isso, não é? Não. O Alá o Bilá, vou lhe dar uma boa lição. Quem ela pensa que é, essa harame, para tratar você? Não. Rashid já estava se levantando e Laila precisou agarrá-lo pelo pulso para obrigá-lo ao se sentar novamente. Não faça isso. Ela tem sido absolutamente decente comigo. Só preciso de 1 minuto. Logo vou estar bem. Então Rashid ficou sentado ali ao seu lado, massageando-lhe o pescoço e murmurando coisas bem baixinho. A mão dele foi descendo por suas costas, depois voltou a subir. Ele se inclinou e sorriu, mostrando aqueles dentes irregulares. Vamos ver se consigo fazer você se sentir melhor, sussurrou ele todo carinhoso. Primeiro foram as árvores, as que ainda não tinham sido cortadas para servir de lenha, exibindo suas folhas tingidas em tons que iam do amarelo até o acobreado. Depois vieram os ventos frios e duros açoitando a cidade. Com sua força, arrancaram as últimas folhas que pendiam dos galhos, deixando as árvores com aquele ar fantasmagórico recortadas sobre o marrom esmaecido das montanhas. A primeira neve da estação foi branda, com flocos que não tardaram a se derreter. Mais tarde, as ruas ficaram brancas e a neve foi se acumulando nos telhados, se empilhando diante das janelas recobertas por uma fina camada de gelo. Com a neve vieram as pipas que antigamente imperavam no céu de Cabul durante o inverno, mas agora não passavam de tímidos invasores no território dominado por mísseis desenfreados e aviões de caça. Rashid continuava a trazer notícias de guerra e Laila ficava atordoada com aquelas alianças que ele tentava lhe explicar. Sayyaf estava combatendo os Hazaras. Estes lutavam contra os Massudes. E ele estava enfrentando Hekmatyar. É claro que conta com o apoio dos paquistaneses. Esses dois, Massoud e Hekmatyar, são inimigos mortais. Já Sayyaf estava ao lado do Massoud, ao passo que Hekmatyar defende os Hazaras por enquanto.
Quanto ao imprevisível comandante Uzbek, Dostum, Rashid disse que ninguém sabia a quem ele daria seu apoio. Dostum havia combatido os soviéticos nos anos 80, lutando lado a lado com os mujahedins. Desligou-se, porém, desse grupo para se aliar a Najibullah, o joguete dos comunistas, depois que os soviéticos deixaram o país. Chegou até a ser condecorado pelo próprio Najibullah, antes de mudar de lado novamente e voltar a se unir aos mujahedins. Até segunda ordem, pelo que disse Rashid, Dostum estava apoiando Massoud. Em Cabul, especialmente na zona oeste da cidade, os incêndios se espalhavam e rolos de fumaça negra se erguiam como cogumelos sobre os prédios cobertos de neve. As embaixadas foram fechadas. As escolas também. Nas salas de espera do hospital, segundo Rashid, os feridos sangravam até a morte. Nos centros cirúrgicos estavam amputando membros sem anestesias. Mas não se preocupe, disse ele. Comigo você está a salvo, minha flor, minha Gul. Se alguém tentar lhe fazer mal, arranca o fígado do sujeito e o obriga a comê-lo. Naquele inverno, para onde quer que Laila se virasse, encontrava muros bloqueando o seu caminho. Tinha saudades do céu limpo e, claro, de sua infância, dos dias em que ia com Babi assistir os torneios de Buzkashi, ou fazer compras com Mami em Mandai, das correrias pelas ruas e das conversas sobre os garotos com Jit e Razin, e dos dias em que se sentava com Tariq num conteiro de trevos às margens de um riacho qualquer, brincando de charadas e chupando balas até o sol se pôr. Mas lembrar de Tariq era perigoso, porque antes de que conseguisse se conter, já o via numa cama, longe de casa, cheio de tubos enfiados pelo corpo queimado. Com a bile que lhe queimava a garganta naqueles dias, uma dor profunda, paralisante, vinha subindo pelo seu peito. Suas pernas ficavam bambas, a tal ponto que ela parecia se segurar para não cair. Laila passou todo o inverno de 1992 varrendo a casa, esfregando as paredes cor de abóbora do quarto que dividia com Rashid, lavando roupas num grande lagã de cobre que ficava no quintal. Às vezes via a si mesma como que pairando acima do próprio corpo. Via-se agachada na borda do lagã, com as mangas arregaçadas até o cotovelo e as mãos avermelhadas, torcendo uma das camisetas do marido. Então, sentia-se perdida como sobrevivente de um naufrágio que procura em vão por uma praia, mas só se vê quilômetros e quilômetros de água. Quando estava frio demais para ir lá fora, Laila ficava perambulando pela casa. Andava de um lado ao outro do corredor, passando a unha pela parede, descia a escada, voltava a subir, sem sequer ter lavado o rosto ou penteado o cabelo. Ficava andando até encontrar Marianne, que se limitava a lhe lançar um olhar melancólico antes de voltar a cortar o talo de um pimentão ou retirar as pelancas de um pedaço de carne. O aposento se enchia de um doloroso silêncio e Laila quase podia ver a muda hostilidade que irradiava de Marianne, como as ondas de calor que se erguem do asfalto. Voltava então para seu quarto, sentava na cama e ficava vendo a neve cair. Um dia, Rashid a levou até a sapataria. Quando saíam juntos, ele ia andando ao seu lado, segurando-a pelo braço com uma das mãos. Mas para Laila, estar na rua tinha se tornado um exercício para evitar se machucar. Seus olhos ainda tentavam se acostumar à visibilidade limitada pela telinha da burca e seus pés ainda se atrapalhavam com a borda daquele traje comprido. Ia andando, sempre com medo de tropeçar e cair, de quebrar o tornozelo ou pisar num buraco qualquer. Mesmo assim, o anonimato que a burca lhe proporcionava não deixava de ser confortável. Se por acaso encontrasse conhecidos, ninguém saberia que era ela. Não precisaria aguentar a surpresa estampada em seus olhos, nem a piedade ou a alegria deles ao ver a que ponto ela tinha chegado, como as suas elevadas aspirações tinham desmoronado. A loja era maior e mais iluminada do que supunha. Lá dentro havia a cadeira e a bancada onde ele trabalhava, abarrotada de solas e retalhos de couro. Rashid lhe mostrou os seus martelos, fez uma demonstração do funcionamento da lixadeira
e sua voz soava forte e cheia de orgulho. Passou a mão pela barriga de Laila, não por cima da blusa, mas por baixo dela, e a moça sentia aqueles dedos frios e ásperos que pareciam cortiça na sua pele esticada. Lembrou-se então das mãos de Tarik, macias, mais fortes, com o dorso atravessado. Passou a mão pela barriga de Laila, não por cima da blusa, mas por baixo dela, e a moça sentiu aqueles dedos frios e ásperos que mais pareciam cortiça na sua pele esticada. Lembrou-se então das mãos de Tarik, macias, mais fortes, com o dorso atravessado por aquelas veias tortuosas, mãos que ela achava tão másculas e atraentes. Está crescendo bem rápido, disse Rashid. Vai ser um garotão. Meu filho será um Palawan, exatamente como o pai. Laila ajeitou a blusa. Rashid a deixava assustadíssima quando falava daquele modo. Como vão as coisas com Mariam? Ela disse que estava tudo bem. Ótimo, ótimo. Não lhe contou que tinham brigado de verdade, pela primeira vez. Foi poucos dias atrás. Laila entrou na cozinha e viu Mariam abrindo e fechando as gavetas com estardalhaço. Pelo que disse, estava procurando uma colher de pau que usava para mexer o arroz. Onde você enfiou a minha colher? Perguntou ela, virando-se para encarar a outra. Eu? Exclamou Laila. Não mexi nela. Quase não venho aqui. Deu para perceber. Isso é uma acusação? Foi você que quis assim, lembra? Disse que a cozinha ficaria por sua conta? Mas, se preferir trocar... Quer dizer que a colher criou pernas e saiu andando sozinha? Tap, tap, tap. Foi isso que aconteceu? DG. Estou dizendo, principiou Laila, tentando manter o controle. Em geral, conseguia digerir o desprezo e as acusações de Mariam, mas naquele dia seus tornozelos estavam tão inchados, a cabeça lhe doía e estava com uma azia terrível. Estou dizendo que talvez você tenha posto essa colher no lugar errado. No lugar errado? Exclamou Mariam, abrindo uma gaveta e fazendo tilintar os talheres que estavam ali dentro. Há quanto tempo você mora aqui? Há alguns meses? Pois estou nessa casa há 19 anos. Dr. Jur. Você ainda estava borrando as fraldas e eu já estava guardando aquela colher nesta gaveta. Mesmo assim, retrucou Laila, agora saindo do sério com os dentes cerrados, você pode perfeitamente ter posto essa colher em outro lugar e esquecido disso. E você pode perfeitamente ter escondido minha colher só para me irritar. Você é uma pobre coitada, disse Laila. Mariam estremeceu, mas depois se recobrou e apertou os lábios. E você é uma puta. Puta e doge. Uma puta ladra, é isso que você é. A essa altura, as duas já estavam aos berros. Chegaram a pegar potes e tigelas, mas não os atiraram. Xingaram-se mutuamente com palavrões que agora faziam Laila enrusbecer. Desde então, não voltaram a se falar. A moça ainda estava chocada com a facilidade com que perdeu a cabeça, mas tinha de admitir que parte dela bem que gostou de gritar com Mariam, de lhe rogar pragas, de poder descontar em alguém toda a sua raiva, toda a sua dor. E intuitivamente Laila se perguntava se Mariam não teria sentido a mesma coisa. Depois daquela cena, subiu correndo e se atirou na cama de Rashid. Lá embaixo, Mariam estava gritando. Maldita seja, com o rosto enterrado no travesseiro, gemendo, Laila se viu subitamente com saudade dos pais, uma saudade tão forte como nunca mais tinha sentido, desde aqueles dias terríveis que se seguiram à explosão. Ficou deitada ali, com as mãos crispadas nos lençóis, até que de repente deu um pulo. Sentou-se na cama e levou as mãos à barriga. O bebê tinha acabado de chutar pela primeira vez. Capítulo 33. Mariam. Certa manhã, bem cedo, na primavera de 1993, Mariam ficou parada na janela da sala vendo Rashid sair com a garota. Ela estava andando meio inclinada para a frente, curvada com aquele peso envolvendo com um braço protetor a barriga bem visível sob o tecido da burca. Rashid, aflito e excessivamente cuidadoso, ia segurando o braço da mulher, guiando seus passos como se fosse um guarda de trânsito. Primeiro com um gesto, mandou que ela esperasse. Correu então até a entrada e a chamou,
prendendo o portão com o pé para que ele não se fechasse. Quando ela o alcançou, Rashid a pegou pela mão para ajudá-la a sair. De onde estava, Mariam quase pôde ouvi-lo dizendo: "Cuidado com o degrau, minha flor, minha Gul." Só voltaram no dia seguinte de noitinha. Mariam viu Rashid entrar na frente, soltou o portão um pouco cedo demais, quase deixando que batesse no rosto da garota. Cruzou o quintal a passos rápidos e Mariam notou algo em seu rosto, uma sombra que sobressaía a luz acobreada do crepúsculo. Já dentro de casa, tirou o casaco, atirando-o em cima do sofá. Ao passar, roçando por ela, disse em tom ríspido: "Estou com fome, prepare logo o jantar." A porta se abriu. Do corredor, Mariam pôde ver a garota carregando algo embrulhado no braço esquerdo. Ainda tinha um pé do lado de fora e com o outro tentava segurar a porta para ela não fechar. Resmungando, curvou-se para frente e esticou o braço num esforço para apanhar a sacola que tinha posto no chão para prender a porta. Fazendo uma careta, ergueu os olhos e deu com Mariam parada ali. Ela, porém, virou as costas e foi para a cozinha esquentar o jantar de Rashid. "Parece que estão enfiando uma chave de fenda no meu ouvido", disse Rashid, esfregando os olhos. Estava parado na porta do quarto de Mariam, com o rosto inchado e usando apenas um tumbã preso com um nó frouxo. O cabelo branco estava despenteado, todo desgrenhado. Esse choro que não para, não aguento mais." Lá embaixo, a moça estava andando com o bebê de um lado para o outro, tentando niná-lo. Há 2 meses que não tenho uma noite de sono decente, prosseguiu ele. "O quarto está com cheiro de esgoto. Tem fralda com cocô por todo lado. Outro dia mesmo pisei numa delas." Mariam sorriu por dentro, experimentando um prazer perverso. "Leve ele lá para fora", gritou Rashid, virando a cabeça na direção da escada. "Não dá para levar ela lá para fora." Por um instante, a cantiga parou. "Ela vai pegar uma pneumonia." "Estamos no verão." "O quê?" "Eu disse que está quente lá fora", respondeu ele entre dentes, erguendo a voz. "Não vou sair com ela agora." E a cantiga recomeçou. "Juro que às vezes me dá vontade de botar essa coisinha numa caixa e largar no rio Cabul, como fizeram com Moisés." Mariam nunca tinha ouvido chamar a filha pelo nome que lhe deram, Aziza, aquela que é querida. Era sempre o bebê, ou quando ele estava realmente irritado, essa coisinha. Havia noites em que Mariam ouvia os dois brigando. Pé ante pé, ia até a porta e ouvia Rashid reclamando do bebê, sempre o bebê. Era um choro constante, os cheiros, os brinquedos que o faziam tropeçar, a forma como aquela criatura tinha roubado a atenção que Laila lhe dedicava, com suas inesgotáveis necessidades de comer, arrotar, ser trocada, embalada, carregada no colo. Por sua vez, a moça o repreendia por fumar no quarto, por não deixar que o bebê dormisse ali com eles. Havia ainda outras discussões em voz mais baixa. O médico disse 6 semanas. "Ainda não, Rashid. Não. Esqueça." "Ah, vamos, pare com isso. Já se passaram 2 meses. Shhh. Pronto, está vendo só? Você acordou o bebê." E acrescentava em tom mais ríspido: "Kosh Shod. Está contente agora?" Mariam se regueirava de volta ao seu quarto. Será que você não pode ajudar? Perguntou Rashid. "Deve haver alguma coisa que possa fazer." "E eu lá entendo de bebês?" retrucou Mariam. Rashid: "Pode trazer a mamadeira? Está em cima da armário." Ela não mamou. Vão tentar a mamadeira novamente. O choro ficou ainda mais alto, cortante como um facão enfiando na carne. "Essa coisinha é um verdadeiro senhor de guerra", disse Rashid, fechando os olhos. "O próprio Hekmatyar. Pode acreditar, Laila pariu Gulbuddin Hekmatyar." Mariam via Laila passar os dias amamentando, embalando, correndo, andando de um lado para o outro, mesmo quando o bebê adormecia. Havia fraldas sujas para esfregar e deixar de molho num balde com um desinfetante que, por insistência da moça, Rashid tinha comprado.
As unhas tinham que ser lixadas e havia macacões e pijamas para lavar e estender. Essas roupas, como tantas outras relativas ao bebê, também tinham se tornado motivo de discórdia. Qual é o problema? Perguntou Rashid. São roupas de menino, para uma bacha. E ela, por acaso, sabe qual é a diferença? Paguei um bom dinheiro por isso. E tem mais uma coisa, não gosto nada desse tom. Considere isto um aviso. Toda semana, sem falta, a moça aquecia uma panelinha de ferro, jogava ali dentro um punhado de sementes de arruda selvagem e espalhava a fumaça expande na direção de seu bebê para espantar as energias negativas. Marianne ficava exausta só de ver todo o entusiasmo da moça e tinha de admitir, embora só para si mesma, que chegava a admirá-la por isso. Ficava fascinada ao ver como os olhos daquela moça brilhavam com verdadeira adoração, mesmo pela manhã, quando estava abatida e pálida depois de passar a noite inteira embalando a filha. Tinha acesso de riso quando o bebê soltava gases. As mínimas mudanças que percebia a deixavam maravilhada e qualquer coisa que a criança fizesse a deslumbrava. Olhe, ela está tentando pegar o chocalho. Como é esperta! Vou convocar a imprensa, observava Rashid. Toda noite havia alguma exibição. Quando a moça insistia em lhe mostrar algo, Rashid erguia o queixo e, nitidamente impaciente, lançava um olhar de esguelha por sobre aquele nariz adunco e cheio de veiazinhas azuladas. Veja como ela ri quando estala os dedos. Olha só, viu? Rashid se limitava a grunhir e voltava a concentrar-se no prato de comida. Marianne lembrava que, tempo atrás, a simples presença dessa moça o deixava completamente encantado. Qualquer coisa que ela dissesse o divertia, o intrigava, fazendo-o erguer os olhos do prato e assentir com a cabeça. O mais estranho era que o fato de a moça ter caído em desgraça devia agradar Marianne, lhe dar uma sensação de estar vingada. Mas não era isso que acontecia. Não era mesmo, para seu próprio espanto, Marianne percebeu que tinha pena de Laila. Era também na hora do jantar que a moça desfiava uma longa lista de preocupações. Em primeiro lugar vinha a pneumonia, suspeita que surgia a mínima tosse do bebê. Depois, sempre que a criança tinha diarreia, vinha o medo de que fosse disenteria. Já qualquer pintia na pele era catapora ou rubéola. Você não devia se apegar tanto assim, disse Rashid certa noite. O que está querendo dizer com isso? Outro dia eu estava ouvindo a Voz da América no rádio e eles mencionaram uma estatística interessante. Disseram que no Afeganistão, 1 em cada 4 crianças morre antes mesmo de fazer 5 anos. Foi o que disseram. Agora, eles... O que foi? Onde é que você vai? Volte aqui. E olhou para Marianne com um ar inteiramente atônito. O que deu nela? Naquela noite, Marianne estava deitada quando os dois recomeçaram a brigar. Era uma noite quente e seca, típica do mês de Saratã, em Cabul. Marianne tinha aberto a janela, mas voltou a fechá-la, pois não havia nenhuma brisa que pudesse amenizar o calor, só mosquitos. Dava para sentir o ar quente subindo do chão lá fora, passando pelas tábuas rachadas e desbotadas da latrina do quintal, subindo pelas paredes e penetrando no seu quarto. Em geral, as brigas não duravam mais que alguns minutos. Hoje, porém, já tinha se passado meia hora e ela não apenas prosseguia, como estava se intensificando. A essa altura, Rashid estava gritando. A voz da moça, meio abafada pela dele, soava hesitante e estridente. Logo o bebê começou a chorar. Nesse momento, Marianne ouviu a porta do quarto se abrir violentamente. Pela manhã, viu marca deixada pela maçaneta na parede do corredor. Estava sentada na cama quando a porta de seu quarto se abriu e Rashid entrou. Estava de ceroulas e camiseta, tinha manchas amarelas de suor debaixo do braço e calçava chinelos de dedo. Nas mãos trazia um cinto, aquele de couro marrom que tinha comprado para ser unica com a moça e havia enrolado no pulso a ponta perfurada. Você sabe muito bem que a culpa é toda sua, esbravejou ele avançando para a mulher. Marianne se levantou da cama e começou a recuar. Instintivamente cruzou os braços diante do peito, onde ele geralmente batia primeiro. Do que você está falando? Balbuciou ela.
Ela me disse não. Isso é coisa sua. Sei que está ensinando isso a ela. Ao longo dos anos, Marianne aprendeu a criar uma couraça contra o desprezo, as censuras, o deboche e as brigas do marido. Mas não tinha conseguido dominar o medo que sentia. Depois de tanto tempo, ainda tremia, apavorada, quando o via assim, furioso, com o cinto enrolado no punho, o couro rangendo e aquele brilho nos seus olhos injetados. Era o medo da cabra deixada na jaula do tigre, quando a fera ergue os olhos, mostra as garras e começa a rugir. De repente, a moça entrou no quarto com os olhos arregalados e o rosto contraído. Eu devia ter imaginado que você ia corrompê-la, berrou Rashid. Sacudiu o cinto, testando-a contra a própria colcha. A fivela tilintou bem alto. Pare com isso, Bais, exclamou a moça. Você não pode fazer isso, Rashid. Volte para o quarto. Marianne recuou mais um pouco. Não, não faça isso. Já. E voltou a erguer o cinto, desta feita na direção de Marianne. Foi então que algo surpreendente aconteceu. A moça se atracou nele, agarrou o braço do marido com ambas as mãos e tentou puxá-lo para baixo, mas tudo o que pôde fazer foi se pendurar nele. Mesmo assim, conseguiu retardar o avanço de Rashid sobre Marianne. Solte, gritou ele. Você venceu, você venceu. Não faça isso. Por favor, Rashid, não bata nela. Por favor, não faça isso. E os dois ficaram assim, por algum tempo, ela agarrada ao braço dele, implorando ele tentando afastá-la, sem tirar os olhos de Marianne, que estava espantada demais para fazer o que quer que fosse. Até que, finalmente, entendeu que não ia apanhar. Não esta noite. Ele tinha conseguido o que queria. Ficou parado ali ainda por alguns instantes, com o braço erguido, o peito arfando, uma fina camada de suor lhe cobrindo a testa. Lentamente, Rashid foi baixando o braço. Os pés da moça voltaram a tocar no chão, e mesmo assim ela continuou segurando firme, como se não confiasse no marido. Ele precisou dar um safanão para se livrar daquelas mãos. Estou de olho, hein? Disse ele, jogando o cinto no ombro. Estou de olho nas duas. Não tente me tratar como um armaque. Não pense que vão me fazer de bobo na minha própria casa. Lançou um último olhar furioso a Marianne e deu um empurrão na garota pelas costas ao sair do quarto. Quando viu a outra porta se fechar, Marianne voltou para a cama, escondeu a cabeça debaixo do travesseiro e ficou esperando a tremedeira passar. Marianne foi acordada 3 vezes durante a noite. Primeiro foi o estrondo dos mísseis vindo dos lados de Kartekshar. Depois foi o bebê chorando lá embaixo, a moça tentando fazê-lo calar, o ruído de uma colher batendo no vidro da mamadeira. Finalmente foi a sede que a tirou da cama. No térreo, a sala estava às escuras, a não ser por um raio de luar que entrava pela janela. Marianne podia ouvir o zumbido de uma mosca em algum lugar, discernir os contornos dos fogareiros no canto, com a chaminé se projetando para cima e depois formando um ângulo bem fechado logo abaixo do teto. A caminho da cozinha, quase tropeçou em alguma coisa que estava no chão, a seus pés. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, percebeu a moça e o bebê deitados no chão, em cima de uma manta. A moça dormia e ressonava, deitada de lado. O bebê estava acordado. Acendeu a lamparina que estava sobre a mesa e se agachou. Viu então, e pela primeira vez, o rostinho do bebê bem de perto. Viu aquele cabelo preto, os olhos cor de avelã com cílios espessos, as faces rosadas, o lábio cor de uma romã madura. Marianne teve a impressão de que o bebê também observava. A menininha estava de barriga para cima, com a cabeça meio virada de lado, e fitava intensamente, meio divertida, meio confusa e até um pouco desconfiada. Marianne chegou a pensar que seu rosto pudesse assustá-la, mas quando a criança deu um gritinho de felicidade, soube que sua presença tinha sido aprovada. Shhh! Sussurrou então. Assim você acorda sua mãe. Ela, embora ela seja meio surda. O bebê cerrou o punho, depois ergueu a mão, voltou a baixá-la e acabou conseguindo levá-la à boca. Mesmo com a mão toda enfiada ali dentro, a menininha lhe sorriu com as bolhazinhas de cuspe brilhando em seus lábios. Ora, vejam só que triste figura sua,
vestida assim como um menino e toda embrulhada apesar do calor. Não admira que ainda esteja acordada. Puxou então o cobertor que a cobria e ficou horrorizada ao ver mais um por baixo do primeiro. Estalou a língua e tirou este outro também. O bebê deu um risinho aliviado e bateu os bracinhos como um pássaro. Está melhor assim, não é mesmo? Quando ia se levantar, a menininha agarrou seu mindinho. Aqueles dedinhos minúsculos se fecharam com força para segurá-lo. Mariana sentiu o toque quente e macio daquela mão úmida de baba. Gugu, balbuciou o bebê. Está bem, agora baixe, solte. Mas a criança não soltou. Começou a bater as perninhas. Mariana tentou soltar o dedo. O bebê sorriu e fez uma porção de barulhinhos gorgolejantes. E levou a mão de volta à boca. Por que você está tão contente, hein? De que está rindo? Acho que não é tão esperta quanto sua mãe diz. Seu pai é um brutamontes, a sua mãe é uma boba. Se soubesse disso, não estaria tão sorridente. Não estaria mesmo. Ande, agora durma, vamos. Mariana se levantou. Mal tinha dado uns poucos passos e a menininha começou a fazer uns ruídos que anunciavam um choro sentido. Voltou atrás e se agachou novamente. O que foi? O que quer de mim? O bebê abriu um sorriso desdentado. Mariana suspirou, sentou no chão, deixou que ela agarrasse o seu dedo. Viu a menininha soltar uns gritinhos, levantar as perninhas roliças e chutar o ar. Ficou sentada ali, só olhando, até que a criança parou de se mexer e começou a ressonar bem de mansinho. Lá fora, os roxinóis cantavam animadamente, e por vezes, quando alguns desses cantores alcançavam voo, Mariana podia ver as suas asas refletirem a luz azulada do luar e brilharem por entre as nuvens. E, embora estivessem com a garganta seca e os pés formigando, levou um bom tempo até soltar com jeito o dedo que a menininha ainda segurava e finalmente se levantar. É isso, gente. Por hoje é só, hein? Conseguimos terminar a leitura até o final do capítulo 33. E eu acredito que talvez na semana que vem a gente consiga terminar. Se não terminarmos o livro na semana que vem, no máximo mais uma semana. Tá bom? Muito obrigada pela companhia e vamos continuar lendo para a gente poder completar essa leitura e iniciar a próxima. Ah, sim, não esqueçam que a minutagem está aqui na descrição, vai ficar na descrição do vídeo. E se vocês não acompanharam a leitura até o final, é só vocês voltarem aqui no vídeo e clicar no minuto do capítulo que vocês pararam e seguir com a leitura. Aí, na próxima terça-feira, a gente continua juntos, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Tchau!